Olá, meu nome é Thales, essa é a videoaula 1 da unidade curricular 1 da disciplina de Tecnologia e Inovação do curso de Bacharelado em Administração Pública da Unemate, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil. Nesta aula será apresentado um breve histórico da humanidade para que possamos conceituar os termos tecnologia e inovação no decorrer do tempo. Também faremos uma diferenciação de inovação, invenção, adoção e difusão de novas tecnologias. O conteúdo básico desta aula está no livro da disciplina, em vídeos e textos extras que estão disponíveis para download no ambiente virtual. Iniciamos nossa aula retornando 12 milhões de anos no tempo, para que possamos entender como a humanidade chegou até os dias de hoje e o que a inovação e a tecnologia têm a ver com tudo isso. Podemos observar nesta imagem como se deu a evolução do homem partindo dos Ramapithecus até o Homo sapiens. Estima-se que a jornada do homem na Terra se iniciou há 12 milhões de anos, com o surgimento da espécie Ramapithecus, que estava presente nas regiões da África, Europa e Ásia. Os Ramapithecus viviam em florestas e nas savanas, andavam em quatro patas e começavam a se tornar bípedes com o passar dos tempos. Com os membros superiores liberados da tarefa de locomoção, eles desenvolveram a habilidade de jogar objetos para se defender e para carregar as crias. Com isso, foi perdendo a habilidade de se agarrar com os pés e desenvolveu a postura ereta. Descendentes dos Ramapithecus, os Australopithecus viveram na Terra há cerca de 5 milhões de anos. Este homem já conseguia andar ereto e utilizava as mãos para realizar diversas tarefas. Entre elas estava a criação de ferramentas rudimentares, para a caça, como por exemplo o uso de paus e pedras. Porém, ainda não conseguia moldar suas ferramentas, apenas utilizava as que a natureza fornecia. O Homo habilis foi a primeira evolução do homem que conseguia confeccionar suas próprias ferramentas com base em paus e pedras. Provavelmente o Homo habilis já possuía uma linguagem rudimentar para se comunicar com a tribo e conseguia fazer cabanas para se proteger. Podemos perceber aqui que começa a ser utilizada a tecnologia, com a modificação de paus e pedras para a criação de armas e para a confecção de cabanas. O Homo erectus é o descendente do Homo habilis e viveu na Terra há cerca de 1,8 milhões de anos. O Homo erectus vivia em grupos e tinha uma linguagem mais sofisticada do que o Homo habilis. Conseguia fabricar instrumentos de caça e ferramentas sofisticadas. Cobria seu corpo com peles de animais para se proteger do frio e, principalmente, descobriu o fogo. A seguinte evolução do homem foi a do homem de Neandertal, que viveu há cerca de 300 mil anos. O homem de Neandertal conseguia controlar o fogo, podendo criá-lo a qualquer momento, utilizando materiais que estavam à sua disposição. Com isso, puderam começar a cozinhar os seus alimentos. Também conseguiam criar muitas ferramentas sofisticadas, principalmente para a caça, com pontas afiadas, o que lhes permitia caçar à distância. Esta espécie de homem conseguiu se adaptar ao clima frio, utilizando peles de animais para se agasalhar. Além disso, foram os primeiros homens que deixaram indícios de que enterravam os seus mortos. Por fim, o homem moderno, ou o Homo sapiens. Surgiu há aproximadamente 200 mil anos e se espalhou por toda a Terra. Criaram diversos instrumentos de pedra, ossos e marfim. Construíram ferramentas com lâminas de corte e eram capazes de criar outras ferramentas a partir daquelas já existentes. Desenvolveram a comunicação a partir da pintura e da escultura. Pode-se perceber que neste breve histórico que as conquistas foram passadas de geração para geração, ou seja, as coisas evoluíram a partir da transmissão de informações entre os homens e a necessidade de simplificar algumas tarefas, principalmente aquelas necessárias para a sua sobrevivência. Na evolução do homem, o homem precisava realizar tarefas com as mãos, então começou a andar ereto. Precisava se comunicar, criou gestos e passou a falar de forma codificada. Precisava ensinar suas proles, começou a transmitir conhecimentos. Com o fogo, aumentou sua longevidade, cozinhando os alimentos, iluminando a noite, se aquecendo do frio, criando armas mais resistentes. Com a tecnologia das armas, começou a caçar à distância, correndo menos riscos com os animais grandes. Vivendo em conjunto, andavam para um local onde encontravam alimentos. Para parar de andar, começaram a cultivar alimentos e domesticar animais. Com isso, puderam fixar residência. A inovação, neste período, era impulsionada pela necessidade. Com esta pequena viagem no tempo, nós podemos conceituar tecnologia como sendo o conhecimento sistemático transformado em ferramentas. Ou seja, a tecnologia relacionada com o conhecimento transmitido entre as gerações, acumulando-se e aperfeiçoando-se ao longo do tempo.
O desenvolvimento de novas tecnologias é um processo coletivo de pessoas que podem estar separadas no espaço e no tempo. Para exemplificar o uso de tecnologias para a melhoria das ferramentas, vamos utilizar a área de comunicação. Vejamos, iniciou-se com gestos, em seguida veio a fala. Nenhuma delas exigia ferramentas, ou seja, não existia tecnologia. Para a pintura em paredes, já são necessárias tecnologias, como por exemplo, a pintura utilizava a tinta e os instrumentos de pintura. A escrita precisa de um meio de impressão, que pode ser uma tábua de argila ou um papel, um instrumento para escrever, que é uma evolução dos instrumentos para a pintura, um alfabeto, regras gramaticais, que são tipos diferentes de evolução que veremos em breve. Depois veio a imprensa, com as tecnologias do papel, da máquina de impressão, da fotografia, da impressão de fotografias, dos gravadores, das máquinas de escrever. Por fim, veio a comunicação em massa, o rádio, a TV, o jornal e hoje a internet. Outra área cheia de tecnologia são os meios de transporte. Inicialmente, o deslocamento era feito a pé. Em seguida, os animais foram domesticados e começaram a servir como meio de transporte. Depois, os barcos. Com a invenção da roda, surge a máquina a vapor, o navio, o trem e, com a invenção do motor de combustão, o automóvel e o avião. Como esses meios de transporte têm a mesma finalidade, transportar pessoas e cargas com menos esforços de forma mais rápida. Cada um deles foi feito utilizando essas tecnologias e produtos já existentes anteriormente, ou seja, foram modificados. Com isso chegamos a uma máxima: a tecnologia é a mãe da invenção. Mas será que isso é verdade mesmo? A resposta é não necessariamente. A criatividade também está envolvida no processo de criação de produtos. Muitas coisas foram inventadas sem que se houvesse a necessidade e depois surgiu a necessidade com o tempo e se tornou indispensável. Quem conhece esse símbolo? Ou melhor, quem não conhece? A grande maioria das tecnologias da Apple surgiram antes de suas necessidades. As invenções não precisam ser totalmente novas. Muitas vezes, pequenas mudanças fazem com que os produtos sejam inovadores. Podemos ver os smartphones e tablets. Têm de tamanhos diferentes, cada um tem sua utilidade específica e todos eles foram inovadores, mas basicamente é o mesmo equipamento. Portanto, podemos dizer que a inovação tecnológica é sinônimo para a produção, assimilação e exploração com sucesso de novas tecnologias na esfera econômica e social. Além disso, a inovação tecnológica é o processo de construção eletiva de conhecimento intrinsecamente associado ao qual está inserido, e existe uma ligação dinâmica entre a sociedade e a inovação, pois uma sofre a ação direta da outra e provoca novas ações. Vamos tomar como exemplo de inovação tecnológica os acontecimentos na Revolução Industrial. A Revolução Industrial ocorreu na Europa nos séculos XVIII e XIX, com a substituição de mão de obra braçal por máquinas. Isso só foi possível graças à utilização da máquina a vapor. Como consequência, houve o desenvolvimento das cidades e dos meios de transporte para escoar a produção. A segunda etapa da Revolução Industrial ocorreu nos Estados Unidos por volta de 1870. Nesta época, as tecnologias que impactaram a Revolução Industrial foram a energia elétrica, a lâmpada incandescente, as utilidades domésticas, o motor a combustão, a utilização do petróleo, o telégrafo, o telefone e o cinema. Surgiram as montadoras de veículos, e o aço e a borracha passaram a ser utilizados em larga escala, e as empresas eram de grande porte e começaram a surgir as fusões e incorporações. Uma das principais inovações da segunda Revolução Industrial foi a inovação de processo. Ou seja, mudar a forma de fazer as coisas, mantendo o mesmo produto final. Nesta época, o Taylorismo e o Fordismo comandavam, ou seja, tempo é dinheiro. Cada um faz a sua parte do trabalho sem conhecer o todo. Esses métodos de produção separavam o engenheiro de quem executava a tarefa, ou seja, alguns pensavam e outros executavam. Para isso dar certo, eram produzidas muitas unidades de poucos produtos. Isso era feito em linha de produção. Esta imagem ilustra com humor o que acontecia na época. Cada um só sabia fazer a sua parte e não sabia exatamente o que estava construindo. A terceira Revolução Industrial teve início na década de 1970 no Japão. Passaram a ser utilizados equipamentos de alta tecnologia como robôs nas linhas de montagem. Foi a revolução técnico-científica, com o uso da microeletrônica, informática, máquina de CNC, robô, biotecnologia e computador. Nascia o toyotismo. O toyotismo é outra inovação de processo, ou seja, mudar a forma de fazer as coisas.
Com o toyotismo foi impulsionado o rodízio de tarefas, que permite que os trabalhadores cooperem no processo de criação. As empresas são menores e mais especializadas. Com isso, surgem as terceirizações. Os estoques ficam menores, pois as terceirizadas é que ficam com o estoque localizado. E as compras de produtos podem ser feitas de várias empresas espalhadas pelo mundo, de forma distribuída. Vamos rever o que foi visto nesta videoaula. Inicialmente, a inovação e a tecnologia eram impulsionados pela necessidade. A tecnologia depende da transmissão de conhecimentos que são transmitidos entre as gerações. A inovação tecnológica está diretamente ligada à produção de novas tecnologias. As pequenas inovações de produtos são utilizadas para mudar o foco e atender a novas necessidades específicas. As inovações de processos servem para fazer com que as coisas sejam feitas de formas diferentes. Leia o material de apoio no ambiente virtual, participe dos chats com os tutores e coloque suas dúvidas dentro do fórum de discussão. Muito obrigado.